E aí, rapaziada, beleza? Tranquilo? A gente vai aqui com mais uma resolução de uma equação, de uma questão de geometria da UBMAP de 2024, tá? Fala de novo sobre polígonos regulares, como eu falei para vocês no primeiro vídeo. É um assunto que a UBMAP ela gosta muito e também ela gosta de outro assunto, de um tópico que está relacionado com polígonos, né? Com figuras geométricas de modo geral, que é a função de área. O que seria essa função de área aí? Basicamente, ele vai te dar uma figura geométrica, pode ser um polígono regular ou não, e ele vai te pedir para você fazer uma função que vai determinar a área ou vai determinar volume desse determinada figura. Tá? Então você já tem que saber trabalhar com isso e depois você só vai esboçar o gráfico aqui dessa função que você acabou definindo ali na prova, tá? Na questão. Então vamos lá, para sem mais delongas, vamos aqui para a questão, ok? Lembrando, sempre você já fica preparado para marcar as informações que são mais relevantes aí, tá? Para você depois estar trazendo aí a sua análise à tona. Tranquilo? Então olha só, a questão diz o seguinte, olha, um hexágono regular, então aqui a gente já tem o hexágono regular, tá? Tem lados de medida 1. Então, o lado desse hexágono mede 1. Um ponto P desloca-se na borda do hexágono a partir do vértice B, passando pelo vértice C, o vértice D, até chegar ao vértice F. Seja x a distância percorrida por P e seja f de x a função da região, da área da região, com um vértice em PA e o outro vértice do hexágono pelos quais o P já passou. Tá? A figura mostra algumas dessas regiões. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui, galera? Ele está falando que o hexágono ele tem lado 1, tá? Então, esse lado aqui dele vai valer 1. Show de bola. E eu tenho um ponto P, esse ponto P aqui, ele vai iniciar daqui, ó. Ele inicia do ponto B, aonde ele vai, esse segmento de reta aqui que vai de A até B, e esse ponto ele começa a seguir, certo? Ele começa a seguir aqui, por exemplo, de B em direção a C. Quando ele chega em C, ele vai ter já esse segmento aqui, ó, tá? Aí ele continua, de novo, ó, em direção a D, onde quando ele chega em D, ele tem essa outra figura bem aqui, certo? Aí ele continua, né, do D até E, que vai ter essa daqui, ó, e até chegar no F, onde ele vai percorrer a área desse polígono, desse hexágono, tranquilo? Então, olha só, aqui ó, você observa que em cada ponto que a gente vai, que são os vértices desse hexágono, eles vão, quando o ponto ele chega ali, a gente tem uma região, uma área em que é bem tranquilo de se calcular, tá? Então, por exemplo, essa região aqui, ó, você observa que é um triângulo. Depois eu tenho mais essa outra região aqui, certo? Que a gente pode considerar que é outro triângulo ou a gente pode considerar outra figura geométrica, né? Se você for olhar aqui, ó, eu tenho essa figura aqui, tá? Deixa eu ver, deixa eu apagar aqui que tá muito... Onde nesse caso, gente, a altura ela vai ser um dos catetos desse cara. Eu tenho que isso aqui vale 1, tá? E vamos pensar o seguinte, eu poderia aplicar Pitágoras aqui? Ainda não, né? Por quê? Eu só aplico Pitágoras quando eu tenho dois lados do triângulo retângulo, né? Então, lembrando que isso aqui é um triângulo retângulo. Quando é que eu vou aplicar Pitágoras, gente? Quando eu tiver dois lados de um triângulo retângulo e eu precisar do terceiro, tá? Então, eu só tenho dois lados aqui, onde eu desconheço um e só conheço o outro, que nesse exemplo aqui seria a minha hipotenusa. Então, se eu não consigo aplicar Pitágoras nesse caso, o que, que eu vou aplicar, o que, que eu vou usar para encontrar esse valor da altura? Galera, bem simples aqui, tá? O que, que a gente vai usar? A gente vai usar as relações métricas de um triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, certo? Aí tu pergunta, professor, mas para eu aplicar isso, eu preciso de algum ângulo, né? Então, olha só, eu preciso descobrir quanto equivale esse ângulo ou quanto equivale esse ângulo bem aqui. Sim? Aí agora, como é que eu vou fazer esse cálculo? Como é que eu vou calcular esse carinha aqui, ó? Galera, eu vou calcular por esse cara aqui, ó. Essa altura, ela é uma bissetriz nesse triângulo,
isósceles, tá? O que seria a bissetriz? Ela divide esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Então, esse lado é igual a esse lado bem aqui, tá? Então, se eu souber quanto equivale o ângulo total B ali, para eu descobrir quanto equivale o ângulo do triângulo, desse triângulozinho menor, é só eu dividir por 2, ou seja, como ele vai dividir em dois lados iguais, além dele dividir em dois lados iguais, o ângulo, né? Essa altura, nesse exemplo aqui, ele vai dividir esses dois pedaços aqui também, tá? Então ele vai dividir AM e MC, e de tal forma que AM, o segmento AM, é igual ao segmento MC. Show? Beleza? Então aqui a gente já vai ter algumas outras informações. Tranquilo? Esse carinha aqui, esse ângulo, agora vamos falar um pouco sobre esse ângulo, né? Esse ângulozinho aqui, ele é o ângulo que está bem aqui, ó. Sim? Ou seja, ele é o ângulo interno do hexágono. Se você já se lembra quanto equivale esse ângulo interno, poxa, beleza, tranquilo, mas vamos lá. Só lembrando, como é que a gente calcula o ângulo interno? Eu vou chamar aqui de alfa-i, só que aí também, né, o azul não ajuda. Vou chamar aqui de alfa-i, ok? Como é que eu calculo o alfa-i? Como é que eu calculo o ângulo, esse ângulo todo aqui, ó, tá, gente? Depois, ó, a altura vai ser isso, eu vou só dividir por 2, de tal forma que eu vou encontrar esse ângulozinho que eu vou precisar para fazer os cálculos aqui, né, de seno, cosseno e tangente, né, para a gente determinar. Então, olha só. Então, alfa-i é como 180 vezes n menos 2 dividido para n, né? Só lembrando aqui, essa daqui é a fórmula que a gente calcula o ângulo interno de qualquer polígono regular, tá? Aí vamos lá, olha só. Onde o n aqui, né, é no caso o número de lados desse polígono, que nesse exemplo aqui, como é um hexágono, o n é igual a 6. Então fica 180 vezes 6 menos 2 dividido para 6. Né? Então vai ficar 180 vezes... Eu já posso fazer a divisão aqui, né? Então, 180 dividido para 6 dá 30, né? Então dá 30 vezes 6 menos 2, 4. Logo, o meu alfa-i, ou seja, o meu ângulo interno do hexágono é 120. É 120 graus. Show de bola, gente? Então aqui, basicamente, a gente já determinou quanto é o ângulo interno de um hexágono. Então, esse ângulo todo aqui, ó, é 180. Nessa situação, esse ângulozinho bem aqui é 60. Então aqui eu já descobri que aqui é 60 graus. Logo, eu posso também descobrir quanto é que vale esse outro ângulo, né? Se aqui é 60, aqui vale 30 graus. Ok? Então eu já tenho um triângulo em que eu já posso trabalhar de forma bem tranquila, né? Que a gente já costuma trabalhar, já é bem acostumado a trabalhar com esse tipo de triângulo aqui, né? Então olha só, vamos lá agora. Nessa situação, agora eu posso calcular de forma bem tranquila o meu H, a minha altura, né? Lembrando que depois eu preciso calcular a base também, mas a base agora vai ser bem tranquila, certo? Então olha só, a minha altura, gente, ela é... Eu posso usar tanto o ângulo de 60 quanto o ângulo de 30, tá? Mas eu vou usar 30, ó. Ela é oposta ao ângulo de 30. Logo, eu posso usar o seno. Então, o seno de 30 graus é igual a o cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. No caso aqui, a minha hipotenusa vale 1, sim? Então, é aqui. Então, só lembrando, quanto equivale o seno de 30, galera? É meio, né? Então, o seno de 30 é meio. Ok? Então, a minha altura aqui vale meio. Show de bola? Só que eu preciso também quanto equivale a minha base, né? Para poder calcular a área. Agora, olha só. Vamos lá agora um outro raciocínio aqui, né? Lembra que eu falei que essa altura aqui, ela é uma bissetriz que divide esse ângulo interno em dois ângulos iguais, né? Ele faz a mesma coisa com vai fazer aqui nesse caso, né, a mesma coisa com esse lado AB. Né? Ela determina aqui o AM é igual a MC. Ou seja, esse tamanho aqui é igual a esse. Show de bola? Tá, professor, mas para que vai servir isso? Simples. Porque se eu consigo calcular esse cara, é só multiplicar por 2. Certo? Multiplico por 2 e vou encontrar o B.
Vocês concordam comigo aqui? Aí, certo, professor. Quem é esse cara? É esse bem aqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui de K, tá? Então, se eu consigo determinar quem é esse cara, eu multiplico por 2 e encontro o valor do AB, ou seja, a base desse triângulozinho. Ok? Então vamos lá, vamos calcular. Esse carinha aqui agora, ó, ele é o quê? Ele é adjacente ao 30, certo? Então, eu posso usar o cosseno. Então, eu tenho aqui que o cosseno de 30 graus é igual a quem? É igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 1. Só lembrando, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Logo, o meu K, ou seja, esse carinha aqui, vale raiz de 3 sobre 2, certo? Com isso, a base é. Então, B é igual a 2 vezes K, certo? Nessa situação, vai ser igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Corta aqui, né? Simplifica, certo? E o B, ele acaba se tornando raiz de 3. Encontramos aqui o outro elemento que a gente queria. Show de bola, gente? Então, olha só. Agora é só a gente calcular, né? Assim, f de 1 é igual a base vezes altura, né? Base vezes altura dividido para 2. Então, eu vou só reescrever aqui a base vezes altura dividido para 2. A minha base é meio. A minha base é raiz de 3 vezes a altura. A altura é meio, tá? Isso aqui dividido para 2. Galera, vai ficar aqui em cima, ó, no numerador, vai ficar raiz de 3 dividido para 2, dividido para 2, né? Aí aqui é só a gente aplicar ali a divisão de fração, né? Conserva a primeira, que é raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é meio. Vai ficar aqui o quê? A raiz de 3 dividido para 4, né? Unidades de área aqui que a gente não tem. Então, a minha f de 1 é igual a raiz de 3 dividido para 4. Unidade de área. Show de bola? Gente, apesar de ter sido da resolução ela ser um pouco extensa, né? Mas eu faço isso por quê? Porque eu preciso que você entenda o passo a passo. Como é que você está pensando? Como é que você precisa raciocinar em cima da resolução para conseguir desenvolver a, a, a questão. Show? Então, olha só. Vamos lá. Eita, aqui que deu ruim agora. Vamos aqui aplicar. Tá, certo. Vamos lá. Beleza. Então vamos para a alternativa B, né? A alternativa B, ela diz, determine a expressão de f de x para quando, né, P se desloque do lado DE. Ou seja, qual é a função de f de x quando o P se desloca aqui, ó? Ele está se deslocando nessa regiãozinha aqui. Para isso, novamente, eu vou pegar agora aqui esse gráfico, né? Vamos lá. Aí aqui, ó. A B, ela diz o seguinte, né? Deixa eu apagar aqui e colocar azul. É para a gente calcular o f de x para P se deslocando nesse segmento DE aqui. Então, o P vai estar aqui nessa região. Então, ele vai se deslocar de D até E, certo? Ele vai percorrer essa região. Beleza, como é que a gente vai raciocinar aqui, gente? Olha só, entenda, se ele está se deslocando já de D até E, você concorda comigo que ele já se deslocou de B até C e de C até D? Então, ele já se deslocou aqui, ó. Se deslocou isso e se deslocou isso daqui, certo? Ele vai começar agora a se deslocar do D. Então, gente, olha só. Ele já percorreu essa área toda aqui, ó. Certo? Você concorda comigo que ele já percorreu essa área toda? Né? Então, ele vai começar a percorrer o que agora? Ele vai percorrer só isso aqui. Ele vai percorrer essa regiãozinha aqui, ó. Sim? Vou colocar de vermelho.
Tranquilo? Ele vai de D até E. Show de bola, gente? Tranquilo? Tá, então como é que a gente calcula F agora? Então como é que a gente vai determinar f de x aqui? Perceba, na letra A, a gente já tinha uma figura bem definida. Ela já estava no ponto C, então ele já tinha determinado o triângulo aqui. Só que nesse caso aqui, gente, ele está se deslocando de D até o ponto E, até o vértice E. Aí, olha só, eu tenho aqui uma região completa, tá, de atuação, onde, por exemplo, isso tudo aqui seria a região que ele está percorrendo, né? Até ele chegar aqui no E, certo? Então ele vai, quando ele chegar no E, ele vai executar, ele vai ter tudo isso aqui. Sim? É que a gente poderia fazer aqui, dividir aqui as figuras, né? E depois determinar aqui algumas, uma soma de área, né? Só que, como é que eu vou calcular esse cara? Eu vou calcular assim, gente. Se eu já tenho essa área percorrida, eu vou chamar aqui de área 1, tá? Essa área aqui ela já está definida. Eu sei como calcular ela de forma bem tranquila, ela é fixa. Ok? O que, que vai estar variando aqui agora vai ser essa áreazinha aqui que eu vou chamar aqui de área 2, tá? Então, a função de área, a área total, nesse caso, nesse contexto, vai ser o quê? A área 1 mais a área 2. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem entender aí o que está acontecendo? Então, basicamente, o ponto P, ele está varrendo, né? Ele está varrendo isso daqui, ó. Ele vai varrer até chegar no segmento AE. Show de bola? Beleza. Primeiro, o ponto a área A, se você parar para analisar, a gente tem um trapézio aqui. Show? Trapéziozinho. Então, a área A é de um trapézio. De um trapézio ABCD. Show? Eu vou desenhar esse trapézio, gente, aqui do lado, para a gente conseguir analisar ele de forma mais tranquila. Deixa eu colocar aqui, né? Então aqui, ó. É esse trapézio aqui. Sim? Certo? Vamos voltar aqui. Onde esse cara, aqui eu vou chamar de A. Aqui vai ser o B, né? Aqui vai ser o C. E aqui vai ser o D, tá? Galera, os segmentos AB, BC e CD, eles são esses aqui, ó. AB, BC e CD. Eles são exatamente os lados do hexágono, que valem 1. A gente já conhece ele, ó. Vale 1 e vale 1, tá? Então, ó, outra coisa também que eu preciso que a gente entenda, certo? O segmento de área AD, esse segmento aqui, ele é uma bissetriz, tá? Então, quando eu tenho um hexágono, um polígono regular e eu tenho uma diagonal, né, que no caso aqui esse cara seria uma diagonal do hexágono, tá? Então, quando eu tenho uma diagonal passando exatamente pelo centro do polígono, então aqui no centro, ó, ele se torna também uma bissetriz, ou seja, ele divide o ângulo em dois ângulos iguais. Nesse caso, ó, esse ângulo bem aqui, que no caso é esse, ó, ele vale quanto? Se o ângulo interno todo vale 120, a bissetriz corta exatamente no meio, né? Então isso aqui vale 60, tá? Vale 60 graus. Aqui também, ó, esse ângulo bem aqui vale 60 graus, tá? 60 graus, ok? Aí, beleza, tranquilo, mas para que eu vou precisar disso, professor? Porque eu vou precisar calcular algumas coisas aqui, tá? Então, olha só, como eu tenho esse trapézio, eu preciso dele, a área A1 aqui, tá? Desculpa, tá? Então não tem a área A1, né? Para eu calcular a área A1, eu preciso calcular a área do trapézio, né? Esse daqui é a área A1. Show de bola? Depois eu vou analisar a área A2. Então vamos lá, olha só.
Então, esse carinha aqui, eu vou chamar de base maior. Esse carinha aqui, eu vou chamar de base menor, né? E eu preciso da altura do cara, né? Aqui, show de bola, certo? Aí, olha só, esse cara aqui vai ser a altura, né? Que também é exatamente essa altura aqui, ó. Ok? Então, gente, a gente vai começar a trabalhar aqui a questão de seno, cosseno e tangente, tá? Pra gente determinar esses carinhas. A altura, vamos aqui determinar a altura já. A base menor eu já sei quanto é. A base menor, ela tá óbvia que ela é um dos lados do hexágono, né? Então vale 1. Agora, quanto equivale a altura e quanto equivale a base maior, né? Vamos agora aqui, ó. Para H. O que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar esse triângulozinho aqui, que eu vou chamar aqui de M de novo, né? Então, esse triângulo ABM, tá? Eu vou desenhar aqui ele, para ficar mais... Opa, fiz muita coisa aqui. Oxi. Vamos lá aqui, então. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tá? Beleza. Aqui é um ângulo reto, ó. Lembra, toda vez que eu estiver falando de altura, ele obrigatoriamente ele é perpendicular à base de referência, tá? Então aqui ele vai ser um triângulo retângulo, ok? Onde esse cara aqui vale 1, aqui vale 60 graus e aqui vale a altura onde que eu quero calcular, tá? Então nesse caso, ó, a minha altura é o meu cateto, certo? O meu cateto oposto a 60 graus. Então, se ela é cateto oposto, eu tenho seno de 60 graus é igual ao meu cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Ó. A minha hipotenusa vai se tornar o 1. Né? A mesma análise que eu fiz ainda agora, eu estou fazendo aqui. Tá? Aí, olha só, seno de 60 graus é meio. Né? O seno de 60 graus é meio? Não, é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, a minha altura, eu já determino aqui a altura, que é raiz de 3 sobre 2. Vou colocar aqui já, né? Pra gente já determinando cada coisa, raiz de 3 sobre 2. Agora vamos para a base. Gente, a base, eu preciso fazer uma análise um pouco mais robusta aqui, tá? Por quê? Não é tão difícil, não é difícil, mas vamos lá. Porque eu não tenho a base maior, mas eu tenho o quê? Eu tenho alguns pedaços, ó. Se eu pegar esse pedaço aqui, eu consigo determinar quanto é que vale esse pedaço? Sim, eu consigo, né? Porque é exatamente igual a esse, ó. Certo? Então vale 1 aqui. E eu tenho esse outro pedacinho aqui, ó, que é um dos catetos desse triângulo. E eu tenho esse outro pedaço aqui, que também é um dos catetos desse triângulo aqui. Ok? E eu posso determinar, eu posso analisar que esses triângulos, esse triângulo aqui e esse, eles são semelhantes, tá? Por quê, professor, que eles são semelhantes? Não é isso? Então, ó, isso aqui vale H. Né? Então eu tenho um lado e um ângulo. E se eu for olhar para o outro ângulo aqui, ó, eu tenho um lado, para o outro triângulo, né, eu tenho o lado H, eu tenho o lado 1 e tenho o ângulo de 60. Ou seja, eles são semelhantes pelo caso lado, lado, ângulo. Né? Então, se esse tamanho aqui vale A, esse outro aqui também vale A. Não é isso? Então, por semelhança, aí a gente determina que esses dois pedaços são os mesmos. Aonde eu tenho, para eu calcular esse lado, é só eu determinar isso aqui. Mas para que eu estou fazendo tudo isso? Porque o B, ele é tudo, de A até D. Só que, para eu determinar quanto é que vale B, é só eu pegar e somar. Ó, esse A, mais esse 1, mais esse A aqui. Certo? Determino ele. Então, o meu B, ele se torna 1 mais 2A. Certo? Tranquilo? Então, vamos calcular esse A aqui, cara. Vamos calcular ele aqui de forma bem tranquila, né? Porque eu preciso dele para calcular o B. Aí, olha só. O A vai ser o quê? O meu cateto adjacente, né? Então, ele vai ser, como ele é o cateto adjacente, eu vou trabalhar com o cosseno de 60 graus aqui. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E, né,
Quanto é que vale o cosseno de 60? Na tabela vale meio, né? Logo, o meu A vale meio. Aqui, né, eu tenho que o A é meio. Show? Nessa situação, eu vou colocar aqui desse lado. Com isso, eu tenho que o meu valor de B vale 1 mais 2A, ou seja, 1 mais 2 vezes meio, que vai dar 1, né? Então, 2 vezes meio dá 1, então 1 mais 1 dá 2. Então, meu B vale 2 aqui. Show? B é igual a 2. Tranquilo. Vamos aqui agora colocar aqui os valores. Galera, agora eu tenho todos os valores que eu posso utilizar para calcular essa minha área 1, né? Então, a área 1 vai ser o quê? Base maior, né? Então, a área 1 é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2. Minha base maior é quem? Minha base maior é 2, minha base menor é 1. Então, aqui fica 2 mais 1 vezes a altura. A altura é raiz de 3 sobre 2, né? Então, a altura é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido para 2. Aí vamos lá, olha. 1 mais 2, 3. Então vai ficar 3 que multiplica raiz de 3 sobre 2 dividido para 2, né? Então vai ficar 3 raiz de 3 dividido para 2. Tudo isso dividido para 2. Aí aqui é uma divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 3 raiz de 3 dividido para 4. Não é isso? Beleza, galera, vamos agora. Eu já tenho. Essa área aqui eu precisava, né? Eu tô precisando porque a minha função ela é essa área 1 mais a área 2, tá? Agora eu preciso calcular. Eu já tenho a área 1, né? A minha área 1 é raiz de 3, 3 raiz de 3, né? A área 1 é igual a 3 raiz de 3 dividido para 4, unidade de área, certo? Deixa eu só marcar aqui, né? Pra depois a gente vir aqui e pegar esse valor, certo? Beleza. Vamos agora analisar a questão no outro caso, certo? No outro caso, gente, que é da área 2 agora, que a gente precisa tomar cuidado, né? Eu estou transformando esse triângulo aqui, ó. É a área 2. Você concorda comigo que ela é a área de um triângulo? Sim? Vou colocar aqui, ó. Vou até fazer mais para dar espaço, né? Então aqui, olha, a área 2 é a área de um triângulo qual triângulo, né? AD de um triângulo AD e o ponto P, né? Então é esse triângulo bem aqui, ó, que está formando. Então aqui é A, D e o ponto P. Só que o ponto P ele vai de D até o ponto E. Então ele vai estar andando nessa lateral aí, nesse lado, ok? Então, beleza. Só que olha só, quando o ponto P ele percorre essa lateral aqui, ó, quando ele está percorrendo essa lateral, você concorda comigo que ele percorre essa distância aqui, que vai ser um dos lados desse triângulo ABP? Então, olha só. Mas quanto é que vale esse cara? Eu vou chamar aqui esse cara de M, tá? Mzinho. Então, esse valor de M aqui, o que, que vai estar acontecendo? Eu preciso fazer uma análise agora em cima dele, exatamente porque ele vai ter uma certa questão aqui para a gente conseguir, para a gente poder determinar quanto é que vale esse cara, né? Mas tá, professor, mas por que, que eu vou precisar fazer essa análise aqui em cima desse M? Porque olha só, eu vou desenhar esse triângulo deitado, ok? Eu vou desenhar ele deitado aqui. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó. Desenhar ele de azul, né? Vou desenhar ele aqui, ó. É esse triângulo bem aqui. Certo?
Tá, aonde aqui vale A, aqui vale D e aqui vale o P. Ok? Tá, tranquilo. Só que perceba, aqui ó, vale M. Aqui ó, de AD eu já tenho esse valor, eu já determinei quanto é que vale esse valor de AD, né? Aqui, deixa eu ver onde foi, aqui ó. É a mesma base maior aqui do nosso trapézio, tá? Que valeu 2, né? Então, isso tudo aqui vale 2, tá? Então, isso tudo aqui vale 2, ok? Aí tá, professor, beleza. Então, o que que eu vou precisar fazer aqui? Outra coisa que a gente precisa analisar. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, vamos lá, verificar quanto é que vale ele, tá? Gente, é esse ângulo bem aqui, ó. Quanto é que vale ele? Metade do ângulo interno, metade de tudo, certo? Então, isso aqui vale 60 graus, ok? Então, ó, aqui vale 60 graus, gente. Lembrando que o segmento AD, que é uma diagonal, que passa pelo centro do polígono, ela, obrigatoriamente, ela é uma bissetriz, ou seja, ela corta o ângulo, o ângulo ali em duas partes iguais. Então, esse ângulozinho aqui é 60, tá? Então, a gente tem aqui o 2 e o 60, eles são valores fixos, tá? O m, gente, ele já é um valor variável, ok? Tranquilo? Então, outra análise que a gente precisa trazer para cá, ó. Qual é o valor máximo de m, né? O que, que ele vai montar? Qual é a figura máxima que ele vai formar aí? Ele inicia com uma figura, um triângulo, e finda como um triângulo também, né? Porque ele vai findar aqui no E. Ó. Quando ele finda no E, ele monta esse triângulo EAD, né? Então, nesse caso aqui, ele vai montar outro triângulo, nesse caso, nas mesmas condições iniciais. Ó. Então, esse triângulo aqui, ele é tal que o B ele se torna... Deixa eu só fazer aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar o que, que eu estou dizendo. Ó. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Tá? Agora aqui, olha, esse segmento, ó, ele tende até um lado. Né? Vou colocar aqui. Certo? Então ele vai tender aqui, ó, a esse triângulo maior. Show de bola? Aonde esse ângulo bem aqui, ó, esse ângulo não, né? Poxa, rapaz, que é isso? Sai daqui. Então, esse vértice aqui, ele é o E, tá? É o ponto E. Onde o B, o P, ele tende a E. O que, que significa tender a E? Ele vai em direção a E, né? Em direção ao valor de E, tá? No caso aqui, de D até E, vale 1, tá? Porém, eu não posso chegar e dizer aqui que o M, ele varia, né? O M, no caso aqui, rapaz, M, ele varia de 0, né, a 1. Por que eu não posso dizer isso, professor? Isso daqui tá errado, tá? Se eu disser isso. Por quê? Galera, pensa só. Esse ponto P, ele é em função do X, né? Então, eu tenho que determinar, isso daqui, o ponto P determina quanto é que vale o X. Só que lembra, o X inicia do ponto B, tá? Do ponto B aqui. Então, do ponto B vai até o ponto C, depois até o D e depois até o ponto P, onde ele estiver. Tranquilo? E como ele já varreu a área 1, que no caso é do nosso trapézio aí, desse trapéziozinho aqui, o X já varreu quanto? Já varreu 2, certo? Então, quando ele chegar aqui no ponto D, para começar a percorrer, ele já inicia do 2, tá? Então, nesse caso, como ele disse, ele inicia do 2, e esse ponto P aqui ele determina quanto é que vale x, né, no caso. Então, eu posso dizer que o meu x aqui, ele é quanto? Ele é 2 mais m, tá? É 2, ou seja, o total que ele já percorreu aqui, ó, já percorreu aqui, de B até C, de C até D,
mais o pedaço que ele está percorrendo aqui para montar esse triângulo aqui que a gente está analisando. Show de bola? Então, o x ele vai valer 2 mais m. Ok? Beleza? Tá, pessoal, mas para que eu vou precisar disso, né? Porque olha só, agora vamos começar a ser mais críticos aqui. Eu quero saber quanto equivale a área 2. Essa daqui é a área 2. É a área de um triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Sim? Então vai ficar como aqui, ó? Então, a área 2 aqui, a área 2 é igual a base vezes altura dividido para 2. Aonde está a minha altura? Está bem aqui, ó. Essa daqui é a minha altura do triângulo, tá? Aí tá, professor, eu tô vendo aí que eu montei um triângulo retângulo, né? Lembrando que quando a gente fala de altura, sempre eu tenho aqui um ângulo reto, né? Professor, eu estou vendo aqui um triângulo retângulo onde um dos ângulos é 60 graus. Né? Foi por isso que o senhor analisou lá o ângulo de 60? Isso, foi por isso, tá? Aí, olha só, eu sei quanto equivale a altura H? Não sei, porque ela é variável aqui, tá? Ela vai depender muito. Por exemplo, se ela estiver bem aqui no E, ó, você concorda comigo que a altura ela vai ser diferente? Né? Ela vai ser uma altura diferente aqui, tá? Então, eu tenho essa análise, eu preciso fazer essa análise aqui da altura, certo? É daqui que eu vou extrair a minha função. Aí, professor, olha só o que o senhor fez bem aqui. Tem alguma coisa a ver quando o senhor disse que o x é igual a 2 mais m? Totalmente a ver, né? Por quê? Eu posso agora dizer que m é igual ao quem? A x menos 2, tá? Olha só o que vai acontecer agora. O m é igual a x menos 2. Nessa situação, eu posso chegar e dizer aqui que nesse triângulo eu tenho... Eu vou fazer aqui o triângulo mais embaixo, né? Não, olha só. Eu tenho aqui o triângulo, onde aqui vale h, certo? Aqui é 60 graus e aqui é 90 graus, certo? Desse ponto aqui, a hipotenusa valeria m, ok? Valeria m. Porém, eu já sei que o m é igual a x menos 2. Então, aqui vale x menos 2. Show de bola? Aí, professor, triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, né? Isso mesmo. Né? Então, olha só. Seno, cosseno e tangente, o h é o cateto oposto, né? A 60 graus. Então, h é cateto oposto, logo, seno de 60 graus é igual a cateto oposto dividido agora pela minha hipotenusa. A minha hipotenusa agora é x menos 2. Sim ou não? Tá, tudo tranquilo até aqui. Vamos lá agora. Quanto é que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, né? Então, raiz de 3 sobre 2. Aí, ó, é só eu pegar agora e isolar o h, né? Então, nesse caso, h aqui vale x menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2, certo? Eu já consegui determinar uma relação para x. Ou seja, por que eu estou fazendo isso, professor? Por que o senhor está fazendo isso aqui? É simples, gente. Porque a função que eu quero determinar, ela é em função de qual grandeza? Não é de h, é em função de x. Então, eu preciso determinar uma relação algébrica em que o x apareça, tá? Para eu conseguir colocar na função aqui. Tranquilo? Aí vamos continuar, né? Vamos dar continuidade aqui. Então agora eu posso calcular tranquilamente, fazer aqui, voltar para o azul, eu posso calcular tranquilamente A1. A1 não, A2, né? Que a gente está calculando agora. Por quê? Porque a base desse triângulo é 2, ó. Então a base vale isso aqui, certo? Então é base vezes a altura. A altura agora é tudo isso aqui, né? E eu vou colocar assim, ó, vezes a altura dividido para 2, tá? 2 de cima com 2 de baixo, eu cancelo. Agora sim me sobra só o H. Né? Me sobra só o H. E eu sei também que H vale quanto? Vale x menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então eu já tenho agora aqui a minha função, tá? A minha função aqui, que está em função de x, certo?
ok? Então, vamos lá. Então, nesse caso, com isso, f de x, lembra que eu fiz lá que é A1 mais A2? É A1 mais A2, né? A2, A1, quanto foi que a gente encontrou aqui A1? A1 é 3 raiz de 3 sobre 4. Então, A1 é 3 raiz de 3 sobre 4, ok? Mais A2. A2 aqui é x menos 2 raiz de 3 sobre 2, ok? Tranquilo? Você poderia deixar assim? Poderia tranquilamente, né? Mas a gente pode também estar fazendo uma... Deixa eu só pegar aqui e já levar lá para cima para a gente continuar, né? Vamos continuar, vamos levar aqui para cima para a gente ver se o espaço vai dar para a gente trabalhar isso, né? Então aqui, ó. Opa, não, aqui. Tá? Então, só dando continuidade, né? Aqui no cálculo. Certo? Aqui é 2, né? Aí, vamos lá. F de x é igual a 3 raiz de 2, raiz de 3 dividido para 4 mais... Aqui eu vou fazer a distributiva, gente. Certo? 3 sobre, raiz de 3 sobre 2 vezes x vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2x menos, né? Agora aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 3, né? 3 raiz de 3 sobre 2 vezes menos 2. Então vai dar menos 2 raiz de 3 sobre 2, tá? Beleza, o que dá para fazer ainda? Vamos agora só ajeitar, né? Vamos só ajeitar aqui e verificar como é que fica. Então f de x é igual a raiz de 3 sobre 2x mais 3 raiz de 3 sobre 4 menos 2 raiz de 3 sobre 2, tá? Gente, o que dá para fazer aqui? O que eu costumo fazer, né? Para não ficar fazendo MMC e tal, eu vou fazer denominadores comuns aqui, tá? Porque eu preciso fazer o cálculo aqui, ok? Eu preciso fazer o cálculo aqui, ó, ainda. Então, como é que eu vou fazer nesse cálculo sem precisar fazer MMC e tal, essas coisas? Eu vou multiplicar, eu costumo dizer, eu vou multiplicar por 1 aqui, tá? Eu vou pegar esse carinha aqui e vou multiplicar por 1. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? E quando eu faço isso, gente, olha só. Se eu multiplico por 1, eu não estou alterando o valor, tá? Eu estou só mudando o formato de apresentação, mas o valor continua o mesmo, continua inalterado, certo? Então vai sobrar o que aqui? Vai ficar f de x, né? Igual a raiz de 3 sobre 2x, mais 3 raiz de 3 sobre 4, menos, como eu multipliquei por 2 por 2 em cima e 2 embaixo, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 dividido para 2 vezes 2, dá 4 também. Agora, gente, isso daqui é uma subtração de frações com o mesmo denominador. Conserva o denominador e subtrai os expoentes, né? Então vai ficar como? Ó? Vai ficar 3 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Isso aqui vai me sobrar só menos raiz de 3, né? Então, a minha função final vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2x menos raiz de 3 sobre 4. Essa daqui é a nossa função final, show de bola, que a gente determina aqui para f, tá? Ok, galera, olha só. Agora, basicamente, né, a gente já terminou, certo, de determinar as funções aqui. Eu só vou agora, a C, né, é para a gente esboçar o gráfico, para a gente fazer o gráfico dessa função, ok? Deixa eu pegar aqui o gráfico. Vamos lá. Vou pegar aqui o gráfico nessa... para ficar aqui, né, mais fácil. Então vamos lá. O gráfico aqui é esse. Show! Para eu determinar o gráfico aqui, é bem simples, ó. Aqui nas... Opa! Nas abscissas eu tenho o valor do x e nas ordenadas eu tenho o valor de f de x,
certo? Então, você observa, você lembra, o meu x ele varia, né? Ele começa aqui, ó, x igual a zero. Né? Quando x é igual a zero, gente, eu não tenho área. Você concorda comigo que eu não tenho área aqui? Ainda não varreu nada. Ele só começa a varrer a área quando ele estiver aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui para ficar mais visual. Então aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai varrendo isso aqui, ó, tá? Então ele vai varrendo, depois ele varre isso aqui, depois ele varre isso, certo? Depois ele varre aqui, que ele determina quando ele chega, certo? No meu, na minha área do meu hexágono, tá? Minha área final do meu hexágono. Show de bola? Beleza, tranquilo. Então, a gente já, quando o meu x é igual a zero, a minha área é zero. Logo, no meu gráfico, deixa eu só pegar aqui uma figura para a gente conseguir observar, fazer não ficar indo e voltando, porque senão, né? Então, Ctrl C. Aqui, Ctrl V, né? Vou colocar ela aqui do lado para a gente analisar, tá? Então, vamos aqui. Então, quando o meu x é igual a zero, ou seja, quando ele está no B, o meu gráfico é esse aqui, ó. Quando o meu x é igual a 1, perceba, eu já calculei, né? Eu já calculei quanto é que vale quando o meu x é igual a 1, é isso aqui, ó. Então eu tenho a área desse triângulo. Né? A área desse triângulo aqui, deixa eu ver quanto é que é. É raiz de 3 sobre 4. Né? Então a área do triângulo é raiz de 3 sobre 4. Ou seja, é exatamente aqui, ó. Aqui é a raiz de 3, aqui é a raiz de 3 sobre 2. Aqui é a raiz de 3 sobre 2, né? Aqui é a raiz de 3 sobre 4. Ok? Então, quando o meu x é igual a 1, a minha função é igual a raiz de 3 sobre 4. Ok? Quando o meu x for igual a 2, galera, quando o x for igual a 2, o que vai acontecer, né? Eu tenho que ele está no D, certo? Aqui. Isso aqui é meu x igual a 2. Aqui é x igual a 1. Quando meu x é igual a 2, eu tenho a figura do trapézio, né? Eu tenho o trapézio aqui. Então, eu já determinei, eu posso determinar esse trapézio bem aqui. É 3 raiz de 3 sobre 4. Sim ou não? Então, aqui, ó, eu já tenho a altura do trapézio, eu calculei. A altura do trapézio é 3 raiz de 3 sobre 4. Certo? Então, quando meu x é igual a 2, 3 raiz de 3 sobre 4 são 3 partes. Então, aqui, ó. Aqui é raiz de 3 sobre 3, né? Então, cada um aqui, cada um pedaço desse, 1/4 de raiz de 3, né? Então, aqui no caso, 1/4, ok? Então, vai dar exatamente aqui, ó. Então, raiz de 3 vai dar nesse ponto. Certo? Aí, agora, quando ele estiver bem aqui, quando meu x for igual a 3, agora sim, ó. Agora eu tenho que pegar e jogar na fórmula aqui, ó. Quando meu x for igual a 3, eu vou estar analisando por essa fórmulazinha aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos calcular, né? Ctrl Z. Vamos calcular aqui. Eu vou só pegar essa fórmula daqui e jogar aqui, tá? Então, para x igual a 3, vou colocar de vermelho, eu vou ter aqui, ó, f de 3, ele vai ter percorrido já, né, o hexágono. Então, vai ficar como? Raiz de 3 sobre 2 vezes 3, né, que no caso meu x é igual a 3, menos raiz de 3 sobre 4, ok? Então, fica como aqui? Fica 3 raiz de 3, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Gente, eu vou igualar os denominadores, tá? Vai ficar como 3 raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 4. Se esse carinha aqui é sobre 4, eu vou transformar esse elemento aqui sobre 4 também. O que é que eu vou fazer? Multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, certo? Então, fica aqui, ó, 2 vezes 2, 4, né? Então, vai ficar como? Vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes 3, né? Esse 2 aqui com esse 3 vai dar 6. Então, vai ficar 6 raiz de 3 sobre
2, né? Sobre 2 não, né? Sobre 4, né? 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 3 sobre 4. Vai dar quanto aqui, ó? Denominadores iguais, conserva e subtrai os denominadores. 6 menos, aqui é 1, ó. Não aparece, é 1. 6 raiz de 3 menos raiz de 3 dá 5 raiz de 3, ok? Então vai ficar bem aqui, ó. 5 raiz de 3 está bem aqui. 5 raiz de 3 sobre 4, tá? Então, olha, quando o meu x é igual a 3, o meu... Opa, é bem aqui. O meu f de x é igual a 4, não é isso? Aí, o último é quando ele vai percorrer isso aqui, gente. Quando ele vai percorrer essa regiãozinha aqui, ó. E vamos analisar o que é que vai formar aqui. Tá, então vamos analisar o que é que vai formar um triângulo, né? Então, quando ele pega essa figura aqui, ele vai do E até o F, não é isso? Então ele forma esse triângulo aí, tranquilo? Ok? Mas olha só, quando ele vai do E até o F, você concorda comigo que ele já percorreu toda a área, né, do hexágono? Então, se ele já percorreu toda a área do hexágono, você concorda comigo que vai ser exatamente igual à área do hexágono? Então, vai ser o quê? Essa área aqui vai dar aonde? 6 raiz de 3 sobre 4, tá? Então, basicamente, a área do hexágono, ok? Ah, professor, poderia fazer uma função? Poderia. Você consegue fazer uma função também que demonstra exatamente que é 6 raiz de 3 sobre 4 aqui, tá? Tranquilo? Mas você pode determinar que isso daqui é exatamente a área do hexágono. Tranquilo? Na verdade, a área do hexágono aqui é 3 raiz de 3 sobre 2, né? Só que como a gente está falando aqui ó, sobre 4, opa, aqui está até errado, gente. Olha só. Aqui é 3 raiz de 3, né? É 3 raiz de 3 sobre 4, não é? Tranquilo, aqui é 2 raiz de 3 sobre 4. Ixi, vocês nem falaram nada, gente. Olha só, tô errando aqui. Então, olha só. Basicamente, eis o gráfico, como é que fica. Então, eu vou ter isso primeiro. Aí depois eu vou ter essa reta aqui. E depois eu vou ter essa outra retinha aqui. Ó. Então, o meu gráfico ele vai ser exatamente nesse formato aqui, tá? Beleza, gente? Só colocar aqui mais para ficar mais fácil de visualizar. Show? Então, beleza. Então, é esse aqui, gente. Tranquilo. Esse daqui que fica o nosso gráfico da função. Então, espero que tenha ficado bem claro aí a resolução, tá? Foi um pouco demorado, mas é algo que a gente precisa também tá analisando, tá verificando ponto a ponto aí, beleza, gente? Tranquilo? Então, espero você no próximo vídeo. É nóis!